E um dia depois do Banco Central reduzir os juros, crescem as apostas de que a taxa Selic vai terminar o ano em um dígito. É uma boa notícia, mas que tem dividido opiniões, né, Juliana? Tem um debate agora de até que ponto os juros podem cair sem criar um problema para o governo. Explica para a gente que problema seria esse. Pois é, não tem unanimidade nesse ponto, né, Ana? São dois lados. O governo tem dívidas atualizadas com juros. Então, se os juros caem, as dívidas ficam menos pesadas. Mas, por outro lado, com juros mais baixos, o governo pode gastar mais. Uma ameaça para o descontrole das contas públicas. E se os juros baixarem rápido demais, podem afastar investidores de títulos públicos. A inflação está em queda. O último dado divulgado pelo IBGE essa semana apontou um avanço de preços de 0,54% em fevereiro. Foi o menor índice para o mês desde 2012. Nesse ritmo, crescem as apostas de que o ano vai terminar com a inflação finalmente no centro da meta definida pelo governo, que é de 4,5%. Esse é o cenário que levou o Banco Central a cortar a taxa básica de juros da economia, a Selic, pela quarta vez consecutiva. Está em 12,25% ao ano. Descontando a inflação, isso dá uma taxa real de 7,5%. É um avanço, mas o Brasil continua no topo da lista de países com maior taxa de juros reais do mundo. A taxa básica de juros Selic é o principal indicador para determinar o custo do dinheiro, tanto para as empresas quanto para o consumidor. Quando a inflação dispara, o Banco Central aumenta esses juros para tornar o crédito mais caro, inibir o consumo e assim a inflação. Mas como a gente está vivendo um cenário de recessão, com o consumo lá embaixo e a inflação já sob controle, o Banco Central deve continuar derrubando essa taxa de juros. A maioria dos analistas aposta que até o fim do ano a Selic vai ficar abaixo de 10%. Alguns gostariam que os cortes nos juros fossem mais drásticos para estimular a economia a melhorar logo. Este economista aposta numa taxa Selic em torno de 9% no fim do ano. A situação da economia brasileira hoje favorece corte de juros e que juros mais baixos ajudam todos. Ajudam desde o setor privado, as famílias, mas sobretudo o governo. O governo hoje é um grande endividado e se as taxas de juros se reduzem, isso está ajudando o governo a controlar suas contas. E o governo precisa mesmo controlar suas contas. Hoje gasta bem mais do que arrecada. E para pagar esses gastos tem que pegar dinheiro emprestado no mercado. Faz isso emitindo títulos que são remunerados pela taxa Selic. O investidor compra porque sabe que vai ter um rendimento bom e garantido. Este outro economista diz que mesmo pagando uma taxa menor, em torno de 9%, a remuneração ainda vai ser atrativa para os investidores. Seria um patamar bom, porque dada a expectativa de inflação, você ainda vai estar pagando juros reais de 5% ou até acima disso. Aumentando a atividade econômica, o governo arrecada mais, arrecadando mais, diminui o déficit orçamentário e diminui também a sua necessidade de refinanciar a dívida. José Matias Pereira, da Universidade de Brasília, argumenta que o corte nos juros não pode ser muito radical, porque o governo ainda está caminhando para mostrar ao mercado que é confiável, que está conseguindo controlar os gastos. Tem que aprovar reformas como a da Previdência. Aos poucos a economia vai se recuperar e aí vai ficar mais fácil para o investidor acreditar que vale a pena comprar títulos públicos, mesmo com uma rentabilidade um pouco menor. O investidor, ele não atua com base em discursos, em retóricas de discursos oficiais ou vontade dos governantes. Ele atua em cima de indicadores sólidos. O crescimento do PIB, a queda no desemprego, o aumento da arrecadação. Esse é o processo que faz com que você atraia investimentos para a compra de títulos públicos. Os diretores do Banco Central voltam a se reunir nos próximos dias 11 e 12 de abril, quando a taxa de juros pode, então, sofrer uma nova queda, Ana. Ok, Juliana, o problema é que para a gente, para o consumidor, a gente não consegue perceber ainda nada disso, né? Para chegar até a gente demora demais. A queda na taxa de juros para o consumidor ainda é praticamente imperceptível, porque são taxas altíssimas que todos nós pagamos e que precisariam cair muito para ter qualquer efeito. A Associação Nacional de Executivos de Finanças fez as contas para mostrar qual deve ser o impacto dessa redução feita pelo Banco Central. Vamos ver aqui, olha.
E não é praticamente nada. No cheque especial, a taxa, então, pode cair de 309,24% ao ano para 306,63% ao ano. Menos de 1%, queda de 0,8%. No cartão, passa de 441% para 438,38%, queda também de menos de 1%, de 0,8%. No empréstimo pessoal, tem uma queda um pouco maior, sai de 71,94% ao ano para 70,76%. Aqui é uma queda de 1,6%, mas mesmo assim, como a gente vê, para isso ter algum efeito nas dívidas, nas contas de todo mundo, ainda falta bastante.